Fala, família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais esse conteúdo do Universo Vasco. Se você não é inscrito no nosso canal, deixa a sua inscrição, aquele like, o comentário, né? Compartilha o link para os amigos aí nos grupos de WhatsApp e acesse nossas redes sociais, sempre Universo Vasco. Hoje, galera, vamos falar, né, de um vídeo especial, porque no domingo passado, no dia 13 de abril, Roberto Dinamite, se vivo fosse, faria 71 anos. E a gente é sempre bom recordar esse centroavante mágico, né? Esse camisa 9 aí que para mim é incomparável, né? Um jogador que dominava muito a área, fazia bem os fundamentos, né? De conclusão ao gol ali, de matar a bola, de fazer uma parede, segurar a zaga. O Roberto conhecia muito de futebol. E era uma pessoa simples, uma pessoa muito amável, uma pessoa que quem conheceu vai ter ótimas recordações, maravilhosas lembranças, e nós estamos aqui para manter viva essa memória, essas maravilhosas lembranças de Roberto Dinamite. Olha só, eu te digo logo o seguinte, eu vou colocar para vocês o gol mais importante da carreira do Roberto, tá? Eu classifico como o gol mais importante, porque fazer gol em Copa do Mundo não é fácil, né? E fazer gol que garantiu a classificação do Brasil na Copa do Mundo, a situação era que aquela primeira fase, o Brasil no grupo, né, com quatro seleções, o Brasil empatou as duas primeiras partidas e tinha que vencer a terceira, que era contra a Áustria. A Copa de 78 na Argentina, Brasil e Áustria, jogo difícil, o time da Áustria duro. Olha, o Roberto sofreu naquele jogo porque a zaga batia absurdamente, mas uma bola cruzada lá da ponta direita, né, cruzada bonita, o Roberto deu uma dominada mágica e um chute no ângulo, sem chance lá para o goleirão austríaco. O Brasil venceu o jogo por 1-0, gol de Roberto Dinamite, é o gol que eu vou compartilhar com vocês. Agora, nessa empreitada, eu não estou sozinho não, eu vim chamar os parceiros, né? Chamei Gilson Santos, que fala de um jogo também muito especial do Vasco, uma semifinal, né, de Campeonato Brasileiro, o jogo que habilitou o Vasco na final do Brasileiro de 1984, um golaço de Roberto Dinamite diante da Portuguesa. Rapaz, olha, se segura aí, Gilson Santos contando a história desse gol do Roberto Dinamite. Na vida do Roberto, tudo foi muito precoce. O Roberto ficou viúvo aos 30 anos de idade. E a Jurema, a sua primeira mulher, dona Jurema Crispim, foi a primeira empresária de futebol. Ela era empresária do Roberto. Então os contratos do Roberto sempre dava muito trabalho, era muito demorado a renovar com o Vasco, porque a Jurema cuidava de tudo e o Roberto foi o primeiro grande jogador do futebol brasileiro a ter uma procuradora, a sua própria esposa, a dona Jurema. E a Jurema morre muito jovem ainda, o Roberto tinha 30 anos de idade, e ela morre exatamente em 1984, o Vasco tinha um jogo pelas quartas de final da Copa do Campeonato Brasileiro e o Roberto lutava pela artilharia e esse jogo no Rio de Janeiro o Vasco precisava vencer num jogo muito duro contra a Portuguesa saiu na frente, o Roberto ainda estava muito debilitado pela morte da sua esposa poucos dias antes e Roberto vai para o jogo, vira o jogo para o Vasco da Gama, faz 2 gols, o primeiro gol de cabeça, e um segundo gol do Roberto me marcou bastante. O Roberto dribla toda a linha de defesa da Portuguesa, deixa o goleiro caído no chão, dá um toquinho por cima, faz um golaço, o Vasco vira o jogo, vence a Portuguesa por 4-3, e o Vasco vai para a final do Brasileiro contra o Fluminense, o Brasileiro de 1984. Então eu me lembro muito desse gol do Roberto, um gol marcante, pela beleza do gol, pela importância que o gol teve e por ser um gol emblemático, que o Roberto tinha acabado de ficar viúvo e o Roberto, num dia muito emocionante para o torcedor vascaíno,
leva o Vasco à final logo após a Jurema ter falecido. Então esse gol é um gol emblemático aí, que eu lembro do Roberto Dinamite. Maravilhosas lembranças ali. O Roberto conhecia esse pedaço como ninguém, né? Inclusive nesse jogo ele marcou outro gol também. E Roberto era artilheiro fantástico. Eu também chamei meu amigo Ricardo França, narrador do Universo Vasco, hoje narrando em outro canal, né, na torcida Vascaínos, mas sempre com a gente aqui, falando também de 1986, o Roberto comandava um time mágico também, um time de alta velocidade, tinha Mauricinho e Romário começando, parceiro, aí. Era alta velocidade, pressão pura. O Vasco da Gama, em São Januário, recebeu a equipe do Goitacás de Campos. Não prestou, o show de Roberto e companhia. O Ricardo França conta essa história pra gente. Olá, amigos, tudo bem? Prazer, eu sou o Ricardo França. Vou falar do jogo com Roberto Dinamite que mais marcou a minha vida. Foram inúmeros jogos com Roberto Dinamite em campo que eu tive o prazer de poder acompanhar no estádio, mas o que mais marcou a minha vida foi o primeiro. A primeira vez, inclusive, que eu estive em São Januário para ver meu ídolo de perto. O ano 1986, Taça Guanabara, para variar, um show de Roberto dentro de campo. O Vasco venceu pelo placar de 6-0 a equipe do Goitacás. Lembro como se fosse hoje, entrar no estádio de São Januário, poder ver aquele monumento de perto, aguardar o meu ídolo para entrar em campo, né? Tinha aquela preliminar antes que era um aperitivo para as partidas, a equipe de juniores entrava para jogar, e quando o Vasco entra em campo com o Roberto dando um show, Romário também na equipe, Roberto fez 3 gols naquela tarde, com 2 gols de Romário e 1 de Gersinho. 6-0, o goleiro do Goitacás era o Gato Félix. Roberto arrebentou naquela partida. E como foi bacana, né? Porque eu, acostumado a ver pela televisão, acostumado a escutar pelo rádio, poder presenciar Roberto de perto ali, tão próximo de mim, eu como garoto, fiquei realmente extasiado, fascinado. Aquele baita daquele jogador desfilando sua classe, né? E sempre com faro de gol muito apurado, e ele realmente fez uma partida sensacional. Roberto, que eu aprendi a admirar antes de saber direito o que era futebol. Escutava muito rádio, lá em casa a gente quase não via televisão. Eram épocas menos favorecidas do que são hoje. Então a gente escutava muito rádio. E meu pai, vascaíno, Roberto foi praticamente nosso vizinho aqui em Duque de Caxias. Então eu aprendi a gostar do Vasco da Gama através de Roberto. É claro que depois a gente se apaixona pela história, a gente se apaixona pelo clube, mas foi Roberto Dinamite quem me trouxe para esse mundo cruzmaltino. Meu ídolo, primeira vez que vi Roberto de perto, tremia, como eu tremia. Roberto Dinamite realmente foi uma referência na minha vida. Meus sonhos de ser jogador de futebol, porque eu me espelhava no Roberto, eu queria ser parecido com ele. Então, quando o Roberto se foi uma perda muito grande, muito dolorido, né? A gente acha que ídolo vai viver para sempre, será eterno. Roberto é eterno na nossa mente, mas nesse mundo terreno, infelizmente, ele já não está mais.
Roberto realmente marcou. Obrigado pela oportunidade de poder falar do meu ídolo, contar essa experiência sensacional, esse 6-0. O ataque do Vasco era Mauricinho, Roberto e Romário. Imagina poder ver essas feras dentro de campo de perto. Muitas pessoas, muitos vascaínos puderam acompanhar isso, somos privilegiados. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos vocês da Universo Vasco, ao meu amigo Erasmo, um abraço, tchau, tchau, valeu! É isso aí, galera, você está no Universo Vasco, aqui relembrando momentos marcantes de Roberto Dinamite. Eu, meu amigo Gilson Santos e Ricardo França aí contando a história, um tiquinho da história de Roberto Dinamite. E você, nosso convidado, curta esse vídeo aí, né, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito no canal, se inscreva, né, compartilhe nossas publicações aí. É sempre importante, transmissões, lives e os vários vídeos que o Universo Vasco oferece para você. Acompanhe a gente em nossas redes sociais, sempre o Universo Vasco. E no próximo vídeo a gente se encontra, a gente retorna até aqui. Um grande abraço para você.